atual revolução cognitiva digital tem duas fases. A primeira, que a gente tem visto e as pessoas acham que já mudou muita coisa, é o bebê na barriga dando aqueles chutinhos. A segunda é o bebê nascendo e começando a fazer o maior estrago na maternidade. A revolução cognitiva digital fase 1 permite o upgrade nas atuais linguagens. A revolução cognitiva digital, o que ela está fazendo com as atuais linguagens? Gestual, palavra oral, palavra escrita. Ela deu um upgrade nas atuais linguagens. Vamos ver isso. O primeiro aspecto: descentralização da produção de informação. A digitalização dos áudios, dos vídeos e dos textos permitiu que as pessoas pudessem, dentro de uma determinada rede, uma redução de custo e uma possibilidade das pessoas poderem produzir a sua própria informação. Então, houve uma descentralização da produção de conteúdo. Isso fez com que novas vozes aparecessem, informações que as pessoas não teriam acesso, passassem a ter acesso, e isso foi um movimento muito similar ao que aconteceu com a chegada do papel impresso, em que você tinha uma determinada linguagem que era utilizada por um determinado tipo de cúpula, e essa linguagem passou a ser usada de forma descentralizada. Houve uma descentralização do áudio à distância, do vídeo à distância e do texto à distância. As linguagens atuais foram democratizadas. Flexibilização dos registros informativos. A digitalização tirou os registros de algo muito concreto, muito palpável, livros impressos, CDs, DVDs, LPs, papel jornal, tudo isso quando você produzia, você tinha um receio enorme de ter algum erro, porque você não podia, depois que você imprimia e distribuía, recolher o material, era uma coisa muito cara. Então, aquilo foi formando uma mentalidade nas pessoas, um receio, uma preparação muito grande das pessoas para a produção do conhecimento. O nosso amigo Clay Shirk tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia que antigamente se filtrava para publicar, hoje se publica para filtrar, porque a gente ganhou uma liquidez da produção do conhecimento que você coloca na internet. No momento que você acha que tem algum problema, você faz uma nova versão. Nós estamos, a produção do conhecimento foi colocada no digital, ela virou uma versão quase como se fosse um software. Isso permite que as pessoas tenham muito mais liberdade de produzir, porque elas não ficam com medo de que aquilo que ela vai produzir tenha um determinado erro e ela não possa mais voltar atrás. Horizontalização da comunicação. Outro aspecto fundamental dessa primeira fase, em que o bebê só está mexendo os pezinhos na barriga da mamãe, é a horizontalização da comunicação. A gente viu isso também na chegada do papel impresso através das cartas escritas, que foi o primeiro WhatsApp inventado na sociedade. As pessoas passaram a se comunicar individualmente, coletivamente, trocando mensagens, quebrando a verticalização. Isso cria um fortalecimento do tecido social. As pessoas passam a se sentir mais próximas, mais seguras, mais autoconfiantes e começam a se fortalecer, porque elas começam a se sentir de novo pertencente a um determinado grupo, a uma determinada comunidade. Essa horizontalização da comunicação é um aspecto que passa geralmente por todas as revoluções cognitivas descentralizadoras. Revolução cognitiva digital fase 2, introdução da terceira linguagem dos cliques. A segunda fase da revolução digital é
a superação das linguagens passadas e a chegada da terceira linguagem, a linguagem dos cliques. Tudo que eu falei até aqui são rearranjos das linguagens existentes. Quando o bebê vai sair, vai fazer uma bagunça danada na maternidade, é o uso dessa terceira linguagem, porque a terceira linguagem permite o surgimento do terceiro modelo de administração da espécie, o modelo de administração gestual, que a gente não falava, depois o oral, que a gente pode chamar de gestão, e o terceiro agora é a curadoria. Vamos ver. Muito mais gente passa a poder decidir sobre determinado problema. Quando a gente analisa o Uber, o Mercado Livre, ou o Airbnb, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que nós temos uma coisa que eu vou chamar de participação de massa. No momento que eu clico e eu deixo lá o meu registro, o que eu compro, o que eu faço qualquer ação na internet, o que acontece? As pessoas que vêm depois podem se beneficiar do que eu deixei como registro. É uma coisa muito simples, muito pueril, porém tem um impacto muito grande na civilização, porque muito mais gente pode tomar decisões a partir da experiência do outro, clicando. Isso é um salto de qualidade que vai nos permitir que um conjunto enorme de problemas que as pessoas não poderiam participar e ajudar na decisão, agora elas podem. Decisões de massa passam a ser tomadas muito mais rápidas do que antes. O problema que a gente tinha no século passado é que as decisões, quando a gente precisava ter decisões, como é o caso de uma eleição, ou como é o caso de um plebiscito, como é o caso para escolher determinado tipo de candidato, ou escolher qualquer coisa que você queira, né? Se você vai pegar o Big Brother, quem vai para o paredão, tudo isso é uma coisa muito sofisticada, muito cara, muito demorada, porque existe todo um processamento das linguagens anteriores, que é a linguagem ou da oralidade, que o cara telefona para dizer qual é o voto dele, ou a linguagem do e-mail ou de qualquer coisa. Então, o clique facilita muito esse processo, porque o clique permite que eu coloque uma inteligência artificial, coisa que eu não poderia fazer antes. Antes eu precisava de um gestor, e o gestor é demorado. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, o caso de um juiz que tem que tomar uma decisão, o juiz ele precisa analisar o processo. E essa análise do processo demora. Por quê? Porque ele tem que ler todo o processo escrito, a palavra escrita. O que vai acontecer? Você aumenta o número de processos e você não consegue expandir o número de juízes, você começa a ter demora processual de tomada de decisões. É obviamente que esse tipo de problema e vários outros no mesmo nível vão ser resolvidos através de cliques, inteligência artificial e participação de massa. Várias soluções vão acontecer ao longo do processo que vão colocar a palavra atual, que é hoje a prioridade da espécie para que a gente possa administrar a sociedade, a palavra vai perdendo força e vai ganhando força nos cliques. Deixamos de ser dependente de um gestor central. Essa talvez seja a principal mudança em que a gente fecha um ciclo de 70 mil anos. Nós não podíamos abrir mão de gerentes, chefes, gestores, professores, jornalistas, editores, telelé, trelelé. Por quê? Porque a palavra, o ruído, a palavra ela exige, seja escrita, seja oral, ela exige uma interpretação de uma pessoa de carne e osso. E isso foi criando o modelo da gestão, que estava ok, funcionando, mas a gente foi aumentando a população e esse gestor foi ficando obsoleto. Ele não consegue mais dar conta das demandas. Então, ou os processos ficam lentos e quando as decisões são tomadas, não atende à demanda e à complexidade. As pessoas esperam demais e as decisões não são bem tomadas, porque elas são tomadas num centro, esse centro foi ficando isolado na sociedade e foi defendendo muito mais os seus próprios interesses do que os interesses das pessoas. Há uma necessidade de descentralização da tomada de decisões. E isso só vai ser possível na velocidade que se quer através dos cliques. Essa mudança permite a chegada de um novo modelo de administração da espécie
que vem substituir a gestão que nós estamos chamando de curadoria. Desconhecidos passam a confiar muito mais em desconhecidos. A base da curadoria é a possibilidade da confiança entre desconhecidos. Ninguém faz negócio com pessoas que ela não conhece. Ela precisa ter uma taxa de confiança. Em função disso, a gente aumentou a complexidade, as grandes organizações passaram a intermediar, porque elas promoviam marca nas mídias e diziam: confie em mim, não confie em marcas que você não conhece. E as pessoas, com medo, faziam negócios apenas com as grandes marcas. Com a chegada da curadoria, com a chegada dos cliques, das estrelinhas, da possibilidade de você visualizar que aquele cidadão lá do Piauí, que vende bateria para celular, já vendeu 400 baterias e tem 400 avaliações positivas, ou o motorista do Uber, que tem 5 estrelas e já está na plataforma do Uber há mais ou menos 2 anos, você vai dizer: eu posso confiar nesse cara porque um conjunto enorme de pessoas como eu, não necessariamente amigos, não necessariamente conhecidos, mas pessoas que nem eu estavam aqui e disseram que esse cara é um cara ok. Então, essa é a mudança que permite que a gente possa criar organizações mais descentralizadas, micro-organizações, coisa que a gente não podia fazer no passado. Podia fazer em pequenas cidades em que as pessoas conheciam todo mundo. Mas quando a gente criou as megalópolis, os desconhecidos passaram a desconfiar dos desconhecidos. E agora há um reencontro dos desconhecidos, que é o que está permitindo esse novo modelo de negócios, de micronegócios do Airbnb, do Uber, do Mercado Livre. As pessoas não estão mais participativas e nem mais colaborativas, não é a era de Aquário, é simplesmente a chegada de uma nova linguagem que permite que esse tipo de coisa seja possível. Ações que não eram passíveis de registros passam a ser registradas. Para fechar, uma coisa que é fundamental entender é o seguinte: as pessoas, por exemplo, iam comprar numa loja, as pessoas iam comer num restaurante, as pessoas iam ler um livro. Antigamente, tudo que elas faziam num determinado momento era uma sombra. Não existia a possibilidade de saber quais são as pegadas que as pessoas deixavam, o tempo que ela ficou numa página, que tipo de marcação que ela fez numa página, que tipo de marcação ela mandou para uma determinada pessoa, que tipo de roupa ela comprou numa determinada loja. Ela hoje faz isso online. Então, tudo isso são informações que não eram passíveis de conhecimento pelas organizações e agora passam a ser passíveis. Muita gente diz: isso aí vai virar o totalitarismo 3.0. Não. O que vai acontecer? A gente vai permitir que as organizações possam personalizar muito mais os produtos e os serviços. Isso vai ter uma redução de custo dos produtos e serviços. Por quê? Porque ao invés de fazer 400 pares de sapato e vender 200 e os outros 200 irem para o lixo, eu posso fazer pares de sapato específicos para as pessoas. Então eu posso cobrar mais barato porque eu tenho redução de perda. E com isso eu ganho a possibilidade de oferecer produtos mais baratos, mais personalizados e mais no modelo do que as pessoas querem. Isso tem a ver com 7 bilhões de pessoas no mundo. Nós precisávamos criar um modelo, uma sociedade em que 7 bilhões de pessoas pudessem ser melhor atendidas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando um modelo sofisticado de organizações, de administração, de linguagem, que me parece é muito mais aceitável, muito mais acessível para que a gente possa viver nesse novo milênio que nós temos a marca, que começamos a marca de 7 bilhões de pessoas, porque é assim que caminha a humanidade.